Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ramatiz Sem Fronteiras. Hoje, o nosso bate-papo é com o doutor, o médico Décio Iandoli, que é escritor, palestrante amplamente conhecido por sua atuação na área de saúde e espiritualidade. Além disso, ele é autor de diversos livros, é um palestrante muito renomado, que aborda o tema mente, corpo, neurofisiologia da mediunidade e também as obras do espírito de André Luiz. Além disso, ele é professor da pós-graduação em saúde e espiritualidade da Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Dr. Décio, obrigado pela sua participação aqui no programa. Seja bem-vindo. Obrigado, Alessandro. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Vamos ver se a gente consegue fazer, né, uma discussão que traga informações úteis aí para os nossos ouvintes. Décio, agora vamos começar pelo tema que acho que gera um pouquinho de dúvida em relação às pessoas. O que é a neurofisiologia da mediunidade? Assim, a medicina ou as áreas da saúde de uma maneira geral, para que a gente possa desenvolver o conhecimento, a gente precisa de duas coisas principais: anatomia e fisiologia. A anatomia, ela vai estudar a estrutura, e a fisiologia vai estudar a função. Eu sempre costumo dizer que é como se fosse a história e a geografia. Você não consegue contar a história do Egito se você antes não disser onde é o Egito, como é que é o clima lá, como é que as coisas acontecem lá, que tem o deserto, que tem isso, tem aquilo, para depois você contar o que aconteceu lá. A fisiologia e a anatomia são a mesma coisa. A perna direita e a perna esquerda do médico, né? Do profissional de saúde. Então, a neurofisiologia é o funcionamento do sistema nervoso. De todas as áreas da medicina, a que tem menos conhecimento ainda hoje é a neurofisiologia. O sistema nervoso é o mais complicado, é mais complexo e de mais difícil entendimento. Apesar de que se avançou demais, né? A gente passou pela década da neurologia aí faz uns 20 anos e foi dado um estímulo muito grande para a pesquisa na área e a gente avançou demais. Mas ainda hoje é uma das áreas que traz mais mistérios. Aí, você estudar a neurofisiologia da mediunidade é você entender o que está acontecendo no cérebro do médium durante o transe mediúnico. Quais são as áreas que estão sendo ativadas, quais são inativadas, o que está acontecendo lá. Né? A gente aprendeu com o Kardec que a mediunidade é uma função orgânica. Né? É claro que ela tem implicações espirituais profundas. Os espíritas sabem isso melhor do que ninguém. Mas o que muita gente se esquece, às vezes, é que é uma função orgânica. Então, você nascer médium não tem nada a ver com o seu grau de evolução moral. Tem a ver com a estrutura do seu cérebro, a estrutura neural. E ele também avisou, né, ele deixou bem claro isso, que todos nós somos médiums. Existem graus, formas, tipos enormes, né, muito variados de mediunidade. Então, mas todo mundo tem inspiração, todo mundo tem um pouco de premonição, né? Essas coisas, a mediunidade onírica, que é durante o sono, todo mundo já teve, tem, ou vai ter uma experiência dessas. E o entendimento de como isso funciona é a neurofisiologia da mediunidade. E como que é feito nesse momento? O médium está trabalhando, como que vocês fazem essa análise, esse comportamento do cérebro dele durante o trabalho mediúnico? Como que vocês, enquanto profissionais, fazem essa pesquisa? Só para a gente entender melhor. Então, nós ainda estamos engatinhando. Por quê? Porque até bem pouco tempo atrás, para a psiquiatria, o médium era considerado um paciente psiquiátrico, porque ele fica num estado de dissociação de identidade, né? O que alguns pesquisadores mostraram o que a gente conhece melhor e que trouxe um trabalho mais contundente foi o Alexander Moreira de Almeida, que é esse psiquiatra que hoje está
radicado lá em Juiz de Fora. Ele em Minas Gerais, ele está na Universidade Federal. E a tese de doutorado dele foi para mostrar que os médiuns espíritas da cidade de São Paulo, que foi onde ele pegou os médiuns para estudar, tinham uma saúde mental melhor do que a população geral. Né? E que o estado dissociativo que eles entravam durante o transe mediúnico não era patológico, não era uma doença. E depois veio um outro artigo comparando a dissociação na mediunidade com os quadros dissociativos patológicos, que são aqueles pacientes com múltiplas personalidades, né? Daqui a pouco ele fala que é uma outra pessoa, daqui a pouco ele fala que é outra, e assim por diante. E eles mostraram que existe uma diferença extremamente grande entre esses dois tipos de pacientes. Aí, quando a psiquiatria deixou de considerar patológico, né, isso saiu no DSM-4, no Dicionário de Especialidades Médicas 4, americano, que é uma referência mundial, quando saiu, aí o pessoal começou a olhar para a mediunidade de uma maneira diferente. Então, alguns pesquisadores, inclusive alguns pesquisadores americanos, ingleses, começaram a estudar os médiums para ver se o que eles estavam falando tinha algum cabimento, né? E eles trouxeram alguns trabalhos interessantes, mas, de novo, né, a mediunidade de Chico Xavier foi estudada até depois do desencarne dele, estudando as cartas psicografadas, e o seu Paulo, que era irmão da doutora Marlene Nobre, já tinha publicado um livro pela Folha Espírita chamado A Vida Triunfa, em que ele comparou várias cartas de Chico Xavier com os relatos e o nível de coincidência daqueles relatos. Mais tarde, o Alexander Moreira também e uma pesquisadora que era da pós-graduação dele, pegaram essas mesmas cartas, esse mesmo material, e fizeram um estudo colocando o peso na informação. Tipo assim, essa informação ele podia ter conseguido antes, essa informação era muito difícil ele ter conseguido antes, essa informação era impossível ele ter conseguido antes, e fizeram um score, e perceberam que, assim, tinham coisas magníficas, né, na psicografia do Chico. Então, esse foi um segundo passo. Então, primeiro era dizer que a mediunidade não era um quadro de doença psiquiátrica. Depois, dizer que realmente aquelas pessoas que estavam em transe mediúnico, elas estavam em contato com informações verdadeiras, reais, e que elas só podiam ter essas informações se elas estivessem em contato com os espíritos desencarnados. Para muita gente ainda está por aí, né? O Gary Schwartz, por exemplo, ele fez uns trabalhos muito interessantes com triplo cego. Em ciência, a gente faz o duplo cego, que o paciente que está sofrendo a experiência não sabe de qual grupo ele é, se ele está recebendo ou não o remédio, vamos lá, supor que é um remédio novo. O médico que está avaliando ele também não sabe. Esse é o duplo cego. O Gary Schwartz fez um triplo cego que era assim, ele colocava uma pessoa na frente do médium para receber informações de uma pessoa morta. Só que aquela pessoa que estava diante dele não era o parente da pessoa morta. E depois, o parente da pessoa morta recebia várias cartas, entre elas a que o médium psicografou, para ela escolher qual era a carta. Então, era um triplo cego. O médium não sabia quem era a pessoa, o intermediário não sabia, e a pessoa que estava recebendo a carta não sabia qual era a carta. E ele teve uns resultados extremamente interessantes, né? Comprovando a mediunidade. E ainda está por aí. Uma boa parte dos pesquisadores ainda não se convenceu, né, de que isso é verdade. Só que, assim, é aquela história do corvo branco, né? Quantos corvos brancos são necessários para a gente provar que existe corvo branco? Um. Verdade. Sim. Se tem um, existe. O Sim. nosso corvo branco é o Chico. Verdade. Né? O Chico o Décio. Décio, Mas comprovando esses estudos,
vai ser uma reviravolta, porque muitos médios, infelizmente, ainda consideram-se, a parte da medicina considera que tem algum problema psiquiátrico, algum problema mental, e leva Uhum. para consumo de medicamentos para controlar esse problema mental, ou mesmo terapia e por aí vai. E, na verdade, nada mais é do que a mediunidade dele querendo trabalhar. Seria mais ou menos isso? É, porque assim, tem um delay, né? Que é o seguinte: a partir do momento que a comunidade acadêmica já tem trabalhos científicos suficientes para mostrar que a mediunidade não é uma doença psiquiátrica, não é imediato que isso chega na ponta da corda, né? Quer dizer, Sim. a maior parte dos psiquiatras que foram formados antes dessa constatação vão continuar lidando dessa maneira. A mediunidade, ela não é só uma questão de saúde mental, mas ela tem também todo um arcabouço de questões religiosas, dogmas que estão ao redor e que atrasam, dificultam muito a instalação desse novo conhecimento, né? Dessa verdade que a gente, que o espírita já conhece há muito tempo. Então é assim, não é uma questão de convencimento, é uma questão de demonstração, né? Isso que eu sempre falo. Não tem nada mais democrático que a ciência, porque ninguém é obrigado a acreditar no que você está falando. Você vai mostrar as provas e ele vai acreditar porque ele está vendo, né? E que ele pode reproduzir aquilo e vai ter os mesmos resultados que você teve. Então isso democratiza, né? Mas, Décio, como outras pesquisas já aconteceram de outros temas, a gente sabe que a evolução, a humanidade está evoluindo e com o passar do tempo isso vai acontecendo, então automaticamente, sei lá, daqui 40, 50 anos, as novas gerações já vão ter um entendimento diferente em relação a essa situação. Nós sabemos hoje que os médicos, os psiquiatras, os psicólogos da área, de repente, não vão entender dessa maneira, mas as Sim. futuras gerações, com esclarecimento, de repente esse tema já, inclusive, fazendo parte do estudo acadêmico na formação desses profissionais, a gente com certeza daqui a alguns anos vai ter uma geração com uma mentalidade diferente em relação a esse tema. Vai ter. E eu acho até que esse tempo, hoje em dia, é menor do que era antigamente, porque a Sim, informação é mais rápida, né? Rapidamente divulgada. O problema é o seguinte, é que, como eu te falei, tem aí questões de preconceito. O Dr. Ian Stevenson, que estudou a reencarnação, lembranças, né, de vidas passadas, ele disse uma frase que eu acho genial. Ele falou que a ciência muda na medida dos funerais, né? Então, esse pessoal que é hoje um gatekeeper, que é um grande ditador, né, os ditadores de conhecimento, que hoje em dia estão desaparecendo, né, estão sendo trocados pelo Instagram, infelizmente, esses caras, eles chegaram no topo da carreira acadêmica deles seguindo um paradigma. Eles não vão abrir mão desse paradigma agora, sim. né? Então, você vai ter que ter uma renovação para que essa nova informação se instale. E mais do que isso, né, que eu acho que é a terceira onda, que já começou, é o estudo da neurofisiologia da mediunidade. Então, assim, hoje a gente tem alguns trabalhos, inclusive quem está na ponta disso é um médico aqui de Campo Grande, o Marco Aurélio, o Dr. Marco Aurélio, que Sim, ele é conheço. endocrinologista. O Dr. Marco Aurélio fez o mestrado e o doutorado dele estudando as alterações da fisiologia do trânsito mediúnico. Na tese de mestrado dele, ele fez eletroencefalograma durante o transe e, além disso, ele colheu sangue, ele fez Holter, ele mediu uma quantidade enorme de parâmetros fisiológicos durante a psicofonia, né? E ele teve resultados magníficos. Depois, no doutorado, ele fez ressonância nuclear magnética funcional. A ressonância nuclear magnética é um estudo extremamente detalhado de imagem, né, do cérebro. E ele obteve informações também que corroboraram a tese do Alexander de que o cérebro do médium não tem nenhuma alteração fisiológica, né, não tem nenhuma alteração anatômica. Ele mediu a volumetria das estruturas e tal.
E ele tem uma linha de pesquisa que eu acho extremamente interessante, né? Então, eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. Quem está fez já coisas interessantes foi o Dr. Júlio Preto Pérez, que é um psicólogo de São Paulo, inclusive participante também da Associação Médico Espírita. A mãe dele, a doutora Júlia Preto Pérez, foi uma das fundadoras da AME São Paulo, que foi a primeira AME do mundo. E ele fez estudos extremamente interessantes de neurofisiologia. Primeiro, ele faz terapia regressiva de vidas passadas. Ele fez um estudo com o SPECT, né, que é um tipo de neuroimagem funcional, não é igual, mas é parecido com a ressonância nuclear magnética funcional, em que ele via quais eram as áreas do cérebro dos pacientes que estavam em atividade enquanto eles estavam lembrando das vidas passadas. Foi um trabalho que fez um barulho grande. Aí ele foi parar até no Jô Soares, 11h30, na época. E o Jô Soares veio tirando sarro, né, fazendo piadinha. Ele foi extremamente elegante, né, nas respostas, mostrou um conhecimento muito profundo, que é um cara sério, né? Sim. E fez um trabalho magnífico. Depois, eles ainda fizeram, ele junto com o Alexander, fizeram um trabalho com médium de pintura mediúnica na cidade de Arnhem. E eles também tiveram resultados fantásticos. Esse trabalho já está publicado, está no nome da doutoranda que estava levando o trabalho adiante. Porque essas coisas custam caro, sabe, Alexandre? Custam caro. Sim. E não assim, são difíceis de fazer também. Então, eu acho que o caminho da neurofisiologia da mediunidade é esse daí. É a neuroanatomia funcional e o estudo da neuroanatomia funcional com esses aparelhos. Notadamente, a ressonância nuclear magnética funcional, que eu acho que é a melhor ferramenta para medir isso, né? Décio, como a gente estava comentando há pouco tempo atrás, a gente vive uma terceira onda que falam da informação, da internet. Com certeza, esse tema está sendo pesquisado por outros profissionais, inclusive fora do país, e por conta da globalização, fica até mais fácil o contato entre esses pesquisadores para uma evolução nesse estudo, até mesmo em conjunto, um profissional do Brasil com um profissional americano, espanhol, isso facilita muito o processo. Por isso que eu acho que a gente vai ter um resultado mais rápido nos próximos anos. Você sabe que quem promoveu muito isso foi a doutora Marlene. Sim. Ela começou a convidar esses pesquisadores, para vir para o Brasil para participar do MEDNESP, e a gente começou a entrar em contato com esses caras. Depois, as nossas viagens para a Europa, a gente começou a fazer contato com eles lá também, na Europa. Tanto que o Giancarlo Lucchetti também, que é outro grande pesquisador, que também está em Juiz de Fora, ele fez pós-doc com o Dr. Harold Canning na Universidade de Dukes, que foi um dos pesquisadores mais importantes na introdução da espiritualidade dentro da academia, né? Essa foi a primeira grande intenção das AMES, era colocar a espiritualidade no currículo médico. E isso eu posso dizer com certeza que a gente conseguiu já, né? O segundo passo agora é reencarnação e mediunidade. Esses dois temas estão sendo trabalhados pelos pesquisadores e pelos estudiosos da AME, né? A gente inicialmente não tinha muitos pesquisadores. Hoje em dia a gente está com bastante gente trabalhando, né? Eu já falei vários nomes aqui. E esse pessoal está fazendo pesquisa de alto nível, né? Outro dia eu fui ver o scout de pesquisadores de fisiologia da mediunidade, de estados alterados de consciência. O Marco Aurélio está liderando, na época, com 7 artigos publicados em revistas de alto nível, né? O Alexandre Moreira de Almeida, ele foi o grande responsável pela introdução do departamento de espiritualidade na Associação Mundial de Psiquiatria. Então, são filhos da AME que estão trabalhando e estão conquistando esse espaço. Não por acaso, né, Alessandro? Você sabe que a origem da AME foi um pedido de Jesus a Dr. Bezerra de Menezes. E o Dr. Bezerra já tinha sido liberado para subir para um plano superior, né?
E ele pediu a Maria para ficar mais 1000 anos próximo da Terra para poder ajudar a implantar esse projeto do Ideal Médico Espírita no Brasil. E o doutor Bezerra de Menezes escolheu a doutora Marlene para liderar esse movimento na Terra. Nós somos signatários dela. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que vai dar certo. Jesus é o cara... A escolha dele, né? É um pedido dele. Entendeu? Vai dar certo. Com a gente, sem a gente, ou apesar da gente. O que eu falo sempre para o pessoal é, olha, te deram a faca e o queijo na mão, vamos aproveitar a oportunidade, porque senão vem outro faz. É um desígnio divino, não é uma coisa, né, que pode ou não acontecer. Você está tendo a oportunidade de fazer a sua parte. Se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Exatamente. Resumindo assim. E Décio, você é uma das referências no paradigma médico espírita do Brasil. Como que você define hoje uma pessoa que enxerga, ainda enxerga a medicina e a espiritualidade como áreas separadas, profissionais também? Então, é o que eu te falei, né? Hoje em dia, a gente tem colegas que não conseguem aceitar isso de uma maneira tranquila. Ou porque são ateus, ou porque, de alguma maneira, eles sentem um confronto disso com a religiosidade deles, com a religião que eles professam. Eu não acho que... Eu não critico, entendeu? Porque, assim, cada um tem o seu tempo. Se ele trata bem o paciente dele, se ele é humano, se ele se preocupa, tá tudo certo, tá tudo bem, entendeu? Então, assim, eu não acho que você precisa ser espírita para ser um médico espírita, entendeu? Você é um bom médico também. Exatamente. Porque, às vezes, eu conheço muitos colegas que se dizem ateus e que são extremamente competentes, mas não é aquela competência técnica e fria. O cara é competente porque ele sabe a técnica, mas ele trata bem o paciente dele, ele é interessado com a saúde, com o bem-estar do paciente dele. Tá tudo certo. Não tem carteirinha, não tem crachá, não tem nada disso. Se você é bom, se você está fazendo o certo, tá tudo certo. O contrário vale também. Às vezes o cara se diz espírita e trata o paciente que nem lixo. Ele não é espírita, muito menos um médico espírita, né? E tem gente, que eu falo isso sempre, também sem nenhum demérito para nenhum dos dois, mas tem médicos que são espíritas e tem os médicos espíritas, né? Tem muito médico que é espírita e não se identifica com o ideal médico espírita. Também está tudo certo, entendeu? Ele frequenta o centro dele, ele faz toda a atividade dele como espírita e cristão, só que ele acha que não tem que misturar com a medicina. Tá tudo bem, né? Eu acho que cada um tem uma tarefa, e a gente tem que fazer a tarefa da melhor maneira possível, tem que tentar, pelo menos, né? Mas eu não vejo nenhum empecilho, não critico, eu respeito bastante. Eu só acho ruim, assim, eu já ouvi isso de médicos espíritas, médicos que são espíritas, falarem que não gostam do movimento médico espírita porque é elitista. Não é elitista, ele não conhece o movimento, né? Ele está falando sem conhecer. Uma boa parte dos colegas de início torceram o nariz para a ideia, depois perceberam que a verdade é que a gente está querendo levar as ideias do espiritismo para dentro da medicina. Tem que ser médico, né? Só que, assim, o movimento começou com o médico, mas hoje ele abrange a área da saúde. A gente tem colaboração das enfermeiras, fisioterapeutas, dentistas, né, psicólogas. É que as psicólogas já têm a associação delas, mas sempre é bom, a gente sempre pede para elas frequentarem as nossas reuniões também, né? Por quê? Porque a gente está falando de um novo paradigma para a saúde. Sim. Todo esse pessoal é da saúde, a gente não tem esse elitismo que a gente foi acusado. A única coisa, assim, tem que ser o presidente e o vice tem que ser médico, porque é uma associação médico-espírita que é registrada como tal, que tem representatividade no Conselho Regional de Medicina. Bom, então o presidente e o vice tem que ser médicos, mas a gente tem diretores que não são médicos, né? Esses dias eu estava lendo uma obra de Ramatiz e tinha um tópico que era justamente isso que você falou.
fazia-se uma pergunta a Ramatiz, era a seguinte, o médium, que é médico, se ele é mais assistido ou não pela espiritualidade durante o trabalho dele, e a Ramatiz respondia o seguinte, que se ele tem esse entendimento, que o amor é feito, o trabalho é feito com amor e caridade. Nada adianta ele ser um médico espírita, se naquele momento ele não está tendo o amor, a caridade, a misericórdia pelo aquele paciente que ele está atendendo. E aí ele falava o contrário. Muitas vezes, um médico, que pode ser até ateu, ele trata muito melhor o paciente, porque ele está ali fazendo o melhor que ele pode fazer. É importante a gente ter esse entendimento também, Décio. Sim, com certeza. Eu aprendi depois do Espiritismo, né? Porque eu descobri o Espiritismo, eu já estava quase terminando o meu doutorado, né? Foi bem, eu já era médico formado e tudo. Eu aprendi que a gente fazendo uma prece antes de uma cirurgia, fazendo uma prece antes de começar o consultório, elevando o pensamento, é uma ferramenta extremamente poderosa, sabe? Porque ninguém pode se enganar, né? A pessoa que está lá, o médico, o dentista, a enfermeira, é uma pessoa normal, que tem as dificuldades da vida dele. Às vezes você está num dia ruim, às vezes você está passando por um problema pessoal, né? Quando você chega lá diante do paciente, o que você não pode é descontar nele as suas frustrações. E eu aprendi que uma prece antes ajuda demais que isso não aconteça, sabe? E depois, com a idade, a gente vai ficando mais maduro e mais experiente, a gente vai aprendendo a não cair em certas armadilhas, né? Mas eu sempre falo, assim, para os meus alunos, não interessa qual a sua religião, ou se até que se não tem a religião, mas antes de começar, se concentra no que você vai fazer, né? Porque é uma coisa sagrada você cuidar do outro, né? Seja o outro um ser humano, seja o outro um animal, seja o outro uma planta, né? Você está aqui trocando energia com um ser vivo. E isso é sagrado, na minha opinião. Então, se você tiver essa visão, você vai entrar muito mais harmonizado do que se você não tiver. E às vezes não deu tempo de rezar, não deu tempo de parar para pensar. Na hora que o bicho está pegando, eu brincava, né? Que eu bipava o meu anjo da guarda. Eu falava, dá uma parada. Você não precisa ficar 1 hora, 15 minutos, 1 minuto, não, 1 segundo que você se recorde de Jesus, que você se recorde da espiritualidade, que você peça auxílio, pronto, você já está sendo auxiliado, né? É uma coisa quase que instantânea. E é uma ferramenta poderosíssima, poderosíssima. Então, esse foi um dos grandes ganhos que eu tive, porque eu já era médico, estava trabalhando. Depois que eu conheci o Espiritismo e entrei para a Associação Médico Espírita, eu aprendi esse truque, né? Vamos colocar entre aspas isso, e me ajudou muito, me ajuda até hoje. Me ajuda até hoje. Eu tenho um evangelho lá no meu consultório, que eu ganhei dos meus alunos, inclusive, e eu leio ele quando eu chego, eu dou uma lidinha rápida, abro uma página lá e dou uma lidinha num parágrafo, antes de começar a atender. Isso traz uma paz grande, viu? Ajuda bastante. Você sabe, Odécio, você sabe que no meu caso, eu sou jornalista por formação e eu trabalho no órgão público, onde que existem bastante colaboradores nesse local. E lá eu exerço um cargo de chefia. E, meu amigo, nos dias que as coisas estão mais difíceis, eu sempre faço isso. Início da semana, eu faço uma prece para a gente começar o trabalho, e no dia a dia, quando eu percebo que está um pouquinho mais difícil, que são muitas pessoas, quase 30 pessoas no mesmo ambiente, então você imagina, cada um com o seu problema, cada um com a sua energia, cada um com os seus dogmas, e quando eu percebo que o ambiente está um pouquinho pesado, que a situação está um pouco mais difícil, eu faço isso. Eu faço uma prece, um Pai Nosso, eu peço que a espiritualidade, que o anjo de guarda de cada um se aproxime desse irmão e que acalme ele, traga consciência, traga luz, entendimento para a jornada dele, e é impressionante como melhora o ambiente. Sim, melhora bastante mesmo. Décio, agora vamos lá, falar um pouquinho dos seus livros que você escreveu. Um deles é o Cérebro Triuno, a serviço do espírito, da alma ao corpo físico,
e fisiologia transdimensional. Como que o cérebro pode ser entendido não como origem da consciência, mas como instrumento de manifestação do espírito? Esse é o conceito mais moderno da neurociência, né? Apesar de ter, assim, uma resistência grande, que nem a gente falou, o conceito mais moderno é esse, porque existem algumas evidências científicas de que a mente, a consciência, continua existindo com o cérebro desligado. Isso acontece, por exemplo, na experiência de quase morte. O paciente está morto clinicamente, o cérebro dele está desligado, e quando ele volta da morte clínica, né, que a gente chama de ressuscitação mesmo, com a massagem e as drogas e tal, ele volta. Ele se lembra de coisas que aconteceram durante o período que ele estava clinicamente morto. Então, o cérebro dele não estava funcionando. Se a consciência é produto do cérebro, não pode ter consciência sem o cérebro funcionar. Só isso já causou um impacto muito grande na neurociência. Então, muitos pesquisadores, muita gente ligado a isso, a esse estudo, quando viram, inicialmente foi combatido, né, a experiência de quase morte, tinha várias teorias, inclusive, já faz muito tempo a Veja, a revista Veja, na época que ela era poderosa, né, ela fez um número de capa que criticava, falava um monte de coisa que experiência de quase morte, dava um monte de explicações procustianas lá, né, explicações furadas para o fenômeno. Só que hoje não dá mais para você questionar. A última vez que eu fiz esse levantamento, acho que faz uns 10 anos, tinha mais de 480 artigos publicados em revista de alto impacto. E trabalhos de extrema qualidade, com rigor científico importante. Então, quando você separa uma coisa da outra, quer dizer, se a consciência existe sem o cérebro funcionar, quer dizer que ela existia antes do cérebro. Vai continuar existindo depois do cérebro. E se ela foi capaz de se manifestar por esse cérebro uma vez, pode se manifestar por outro cérebro lá na frente. Então, está engatado nesse conceito da dualidade cérebro-mente, está engatado o conceito da reencarnação. Entende? Mas, assim, eu até vou com calma nesse assunto quando eu vou falar na universidade, porque é outro assunto que causa anticorpos, né? A reencarnação. Eu já escrevi o Reencarnação como Lei Biológica, que foi um dos meus livros, e eu fui convidado para escrever o capítulo de um livro de uma universidade federal aqui no Brasil, e eu escrevi o capítulo com o resumo do meu livro. Eles me devolveram, falaram que reencarnação era coisa de espiritismo, que era um dogma espírita, que era para eu escrever outro capítulo. E eu só troquei o título, eu coloquei palingenesia, que é o termo técnico, né? E publicaram. Então, assim, essa questão do preconceito ainda é muito forte, mas diante das evidências que a gente tem, tá difícil para os materialistas manterem esse monismo, né? E dizer que a mente é a secreção do cérebro. Como eu te disse, como eu te falei, Décio, eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter novas gerações com mentalidades mais evoluídas, consciências mais amplas em relação a esse tema, inclusive a reencarnação, porque não dá para ficar tampando o sol com a peneira. Inclusive, a minha companheira, ela está escrevendo um livro, ela teve um pós-morte também, quando ela era adolescente, se eu não me engano, num acidente que ela teve, ela está escrevendo, muito interessante, ela conversava comigo esses dias sobre isso. Tem muitos relatos verdadeiros desse pós-morte que a gente encontra na internet, mesmo no YouTube, em Netflix, em obras. Muitos relatos sobre isso. Sim. Décio, agora vamos lá. O que o paradigma médico espírita pode acrescentar à medicina tradicional? Então, ele já acrescentou a espiritualidade como um fator promotor de saúde. Isso hoje já existem várias universidades que têm até a disciplina. Existem algumas universidades que têm a disciplina optativa para os alunos escolherem fazer ou não. E a gente já tem nos congressos de medicina a mesa de espiritualidade. E agora houve um primeiro evento no Conselho Federal de Medicina
com um simpósio de espiritualidade, né? E a gente vai estar tendo a oportunidade de fazer agora aqui no Mato Grosso do Sul, no dia 1º de agosto, a gente vai fazer o primeiro simpósio de saúde e espiritualidade do Conselho Regional de Medicina. Então, isso já é um marco histórico, né? Que o nosso Conselho Regional está aceitando isso como um fator promotor de saúde. Isso já é um dos efeitos das evidências científicas, né? Esse foi a primeira grande colaboração da Associação Médica Espírita. A segunda, na minha opinião, é agora a desmistificação da mediunidade. A gente sabe que a mediunidade é um assunto complicado, até porque é um terreno cheio de charlatão também, né? Os bem e os mal intencionados. Então, a gente tem uma quantidade enorme, né, de pessoas que dizem fazer coisas que não fazem, dizem ouvir coisas que não ouvem. Às vezes um médium que é médium mesmo, bem intencionado, ele quer uma resposta, ele quer um desempenho que não vem e ele acaba inventando. Então, assim, é uma coisa complexa para se estudar, é uma coisa difícil, mas eu acho que nós estamos no caminho. Já mostrou que o médium não é um paciente psiquiátrico, apesar de que a mediunidade, eu sempre falo isso, a mediunidade vai entrar nos livros de psiquiatria, vai ter um capítulo de neurofisiologia da mediunidade e depois da patologia da mediunidade, porque tudo tem, né? Todos os sistemas, todas as funções fisiológicas do nosso corpo são passíveis de adoecimento. A mediunidade não é diferente. Então, o próprio Dr. Bezerra de Menezes, quando encarnado, escreveu um livro, A Loucura sob o Novo Prisma, e lá ele diz que nem todo médium é louco, mas todo louco é médium. Então, você precisa entender isso. Porque, às vezes, a mediunidade pode adoecer e trazer uma consequência grave para o paciente. Você tem que saber diagnosticar isso, tem que saber tratar. Isso eu acho muito interessante. Os congressos da AME Brasil, a gente chama de MEDNESPs, todo ano ímpar tem. O ano que vem, 2027, vai ser em Recife, né? Sempre em junho, final de junho, começo de julho. Corpus Christi, né? Na data de Corpus Christi. E os congressos, eles têm as mesas do departamento de psiquiatria, são extremamente interessantes. O psiquiatra espírita, ele sabe até qual medicação ele pode usar para ajudar um paciente que está sendo obsediado, por exemplo. Ele sabe quais remédios vão diminuir a capacidade mediúnica do paciente, para esse paciente ter um desligamento da mente que está obsediando ele. Então, assim, eu acho que vai ter, no futuro, o compêndio de psiquiatria vai vir com isso, né? Tanto interessante. Quanto o tratamento, né? Interessante que você falou que o conselho já está encampando essa ideia. Ou seja, o órgão que representa os médicos não é nada contra, não é apenas a associação, mas agora é o conselho. Isso já está ganhando um corpo maior, até uma respeitabilidade muito maior. E acho que o terceiro passo, quando a gente conseguir fazer isso com a reencarnação, que, aliás, o Dr. Ian Stevenson, ele escreveu 2 volumes com 1.200 páginas, provando rigorosamente, né, cientificamente, que a reencarnação existe. Até hoje não é aceita. Então, eu acho que uma outra... Não é assim depois, mas assim, junto com a mediunidade, a questão da reencarnação também está sendo trabalhada pelas AMEs. E a gente faz um trabalho direto mesmo, aberto, como AME, dentro das universidades. Nós somos os grandes responsáveis pela introdução dos grupos de saúde e espiritualidade nas universidades, dos grupos de ligas, né, que são as ligas acadêmicas. Nós começamos com esse plano, projetamos isso com o Departamento Acadêmico da AME Brasil. Nós chegamos a ter 86 ligas em faculdade de medicina pelo Brasil. Nós chegamos a escrever um livro que chama A Medicina do Terceiro Milênio, e esse livro fez um sucesso danado no Congresso da Associação Brasileira de Ensino Médico.
Então, assim, a gente vai fazendo a nossa parte, entendeu? Tudo que a gente pode fazer para contribuir, porque nós temos um tesouro nas nossas mãos, que é a obra do André Luiz, Sim. que é uma obra profética. A doutora Marlene chamava de revelação espírita. É uma revelação. Então, a gente tem essa obra na mão e a gente tem que aproveitar isso daí, né? Eu tive a oportunidade de escrever um artigo junto com o Giancarlo Lucchetti e o Jorge Daher sobre a pineal. Tudo que o Chico falou da glândula pineal na sua obra foi comprovado 60 anos depois pela medicina. Olha só que legal. Né? E a gente publicou isso na Explorer, que é uma revista enorme, de alto impacto. Tanto que é um dos artigos que é mais citados, né? Eu tenho um alerta, toda vez que citam um artigo que eu escrevi, eu recebo um alerta. Esse é disparado o artigo que mais está sendo lido e citado, né? Importante. E é interessante que vocês conseguiram levar esse estudo para as academias. Isso está sendo incluído. Você mesmo me falou que você é professor da Universidade de Caxias do Sul, se eu não me engano. E o Paulo de Tarso, que é um grande amigo, inclusive, é seu amigo também, esses dias meu filho faz medicina lá na UEMS, tá fazendo aqui em Campo Grande. E aí eu comentei com o Paulo mandou para mim um link para ele se inscrever num projeto que tratava sobre espiritualidade. Eu encaminhei para ele e acabei não conversando nesses últimos dias se ele tinha feito essa inscrição ou não. Mas eu, particularmente, fico muito feliz que as academias, as universidades estão abraçando também esse estudo. A gente traz uma credibilidade muito grande quando as academias abraçam uma pesquisa como essa, doutor Décio. Então, isso é importante, né, Alessandro, porque é como você falou, isso dessensibiliza eles. A minha geração recebia a informação de que espiritualidade não tinha nada a ver com medicina e não podia misturar. Né? A religiosidade é uma coisa, é aquela divisão que veio lá de Descartes, né? E não porque o Descartes fez errado, naquela época precisou dividir, porque senão a ciência não ia avançar, mas ele nunca falou que não era para juntar depois, né? Então, agora está na hora de juntar. Só que a minha geração, por exemplo, ela já foi formada assim, que médico não fala de Deus, médico não reza, a postura tem que ser fria, distante. Aquela maior mentira que eu ouvi na minha vida, que você não pode se envolver com o paciente, senão você vai sofrer. Você está envolvido com o paciente. Se ele está sofrendo, você sofre junto. Se ele morre, você sofre junto. Sim, você vai sentir aquela tristeza. É claro. E você fingir que não, é pior. Né? Eu aprendi a duras penas, né, na minha vida, e o Espiritismo me ajudou muito a sair desse checkmate que eu estava, porque eu sentia vontade de estar com o paciente, eu sentia vontade de ser amigo, de me aproximar do paciente, e eu não me deixava fazer isso, porque eu tinha aprendido que era errado. Entendeu? Depois que eu aprendi que não, errado é não fazer, errado é não se aproximar. Né? A relação médico-paciente é uma coisa importantíssima, principalmente para o paciente que está enfrentando uma doença grave. Você tem que ser um amigo dele. Sim, você deve demonstrar para aquele respeito, amor e carinho por ele também que está ali, porque até eu falo assim, nossa, estou numa condição muito difícil, mas esse médico está me tratando bem. Não é aquela questão do profissional frio, que chega, mal e mal dá bom dia ou dá boa tarde para o paciente, olha a ficha dele ali, passa a medicação e vai embora. Eu tive uma oportunidade, uma coisa muito interessante, que um dos pacientes que eu tive a oportunidade de trabalhar já com essa nova visão, o seu Mauro, ele é um paciente que tinha um câncer de estômago e eu cuidei dele desde o diagnóstico até o desencarne dele. Foram 3 anos. E ele era espírita. E eu frequentava a casa dele porque eu passava uma vez por semana na casa dele para vê-lo, né? Quando ele já estava no finzinho. E a gente conversou muito sobre vários assuntos. E uma das vezes que a gente esteve junto, eu falei para ele que quando ele desencarnasse, era para ele me ajudar nas minhas palestras. Né? E ele deu risada. Você sabe que eu recebi uma psicografia dele? Que legal, cara. Falando que ele estava bem, que ele estava indo nas minhas palestras, e quando estava ele participava, ele me ajudava.
Eu achei isso o máximo, entendeu? Quer dizer, eu fiz uma amizade de verdade, né? Sim, Eu ainda brincava com ele. Quando eu chegar do outro lado, o senhor me espera lá, porque o senhor já vai estar ambientado, né? O senhor me mais ajuda lá, né? acostumado, Então, então assim, mas eu acho dessa. que é uma das grandes vantagens da profissão. Você Nós criar que somos vínculos com pessoas, né? Sim, e nós que somos espíritas sabemos a importância disso, desse bom relacionamento, porque às vezes essa pessoa, esse senhor Marcos, como você mesmo disse, às vezes foi um irmão de uma vida passada sua, que teve algo mal resolvido, que nesta vida você tem a oportunidade de resolver. Ela é muito bela, a doutrina espírita é muito bela quando ela nos traz esse entendimento de que a gente pode sempre estar se melhorando e reparando erros do passado através do amor e da caridade e da misericórdia. É verdade, isso É, mesmo. agora, vamos falar um pouquinho dessa, a gente está quase acabando. A gente falava um pouco atrás ali sobre essa questão da mediunidade e da pessoa que às vezes ela está com algum transtorno mental. Como que a gente consegue diferenciar isso? Seria possível? Que é uma linha muito tênue. É, possível é, e quem vai fazer isso é o psiquiatra, entende? Por isso que eu te falo que eu vejo um avanço muito importante no Departamento de Psiquiatria da Brasil. Vejo mesmo. Eu não perco quando a gente está nos congressos, eu não perco uma palestra deles. Por quê? Porque eles estão cada vez mais próximos disso, né? E eles já têm, assim, uma noção bem clara de quando é uma coisa, quando é outra. Se ele conhece o transtorno psiquiátrico bem, e ele conhece a mediunidade, ele consegue comparar. O médico comum, o psiquiatra comum, que nem acredita na mediunidade, ele vai ficar perdido quando ele tiver numa situação dessa. Mas, de uma maneira geral, o que você percebe é o seguinte: quando o paciente está alucinando, quando ele está tendo um transtorno psiquiátrico, o discurso dele, as ideias, o comportamento dele não segue uma razão, uma lógica linear. É um raciocínio perdido, desorientado. Quando ele está em transe, ele recebe informações que são racionais, que Tem têm uma uma lógica. linearidade. Exatamente, tem uma lógica. De uma maneira geral, assim, bem grossamente falando, é mais ou menos por aí que você vai, entende? Mas, assim, nada impede, e eu já vi isso acontecer mais de uma vez, de um paciente psiquiátrico ter mediunidade. E durante o transe mediúnico, ele fica até melhor do que quando ele está sem o transe mediúnico, porque ele consegue uma organização, entendeu? Então, assim, tem muita coisa para estudar nessa área, muita coisa mesmo. A gente sabe pouca coisa, mas que é possível, isso que você perguntou, eu acho que não só é possível, como é necessário. É necessário. Eu tive uma experiência bem interessante. Logo que eu cheguei aqui em Campo Grande, eu comecei a atender no consultório e entrou um paciente, né? E o paciente estava estranho. Eu percebi que ele estava estranho, mas nunca tinha visto o paciente na minha vida. Eu falei, vai ver que ele é assim. E nós começamos a conversar e eu percebi que ele estava mediunizado, né? Estava falando umas coisas estranhas e eu percebia a linguagem corporal dele estava esquisita. Aí chegou uma hora que eu falei, quer saber? Eu falei assim, com quem que eu estou falando? Aí o espírito começou a se manifestar. Eu fiz anamnese no espírito, despachei o espírito. O paciente acordou do transe mediúnico e falou: o que eu estou fazendo aqui? Onde que eu estou? Sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu acho que o cara estava passando na rua e a espiritualidade falou: vamos empurrar, porque o Décio é espírita, né? A gente dá uma inspiração para ele lá e ele acaba tirando o cara. Vai Depois eu conduzir achei esse esse nosso paciente, irmãozinho. eu achei Vai esse conduzir o paciente irmão. depois em centro espírita, foi fazer treinamento mediúnico, que eu recomendei a ele depois, né? Eu perguntei para ele qual era a religião e tal. Ele ficou transtornado. Imagina, você sai de um transe mediúnico, está na sala do médico que você nunca viu, no gastroenterologista ainda, Não né? sabe Assim, nem nada. por que tá lá, né, Décio? Foi uma loucura aquilo. Mas eu achei extremamente interessante, porque a espiritualidade ela encaminha os pacientes,
sabe? É muito legal isso. Com certeza. Agora vamos falar um pouquinho de André Luiz, a gente está encerrando, a importância deste grande espírito para a medicina, também para o espiritismo, para os estudos que a gente tem. Fala um pouquinho dessa sua conexão com ele, Décio. Olha, Alessandro, eu vou te falar uma coisa. Eu não gosto muito de falar desse assunto, dessa parte, mas são as minhas convicções, tá? Então, as pessoas não precisam concordar comigo. Mas, assim, tudo que eu sei do André Luiz vem de um espírito que, na última encarnação, foi um dos médicos mais importantes da humanidade, né? Foi Carlos Chagas. Então, é o único médico na história da medicina que descreveu uma doença, descreveu o vetor da doença, a fisiopatologia da doença, todas as etapas do processo, tanto que se chama doença de Chagas, né? E este médico, ele recebeu uma missão, depois de desencarnado, de transmitir uma mensagem que foi elaborada pelos 12 grandes sábios da humanidade. Eu tive a oportunidade de conversar sobre isso com a doutora Marlene, e ela me disse que cada orientador é um grande sábio da humanidade. E eu fui lá nas obras e colecionei o nome dos orientadores. Deu 11. E eu fiquei pensando, quem é o 12? Quem é o 12? O 12 é o Chico Xavier, é o 12º. São os 12 grandes sábios da humanidade. O Chico, o próprio Chico falava que nenhum médium tem menos que 20% de animismo, né? Na mediunidade dele. Pega a obra do Chico. Se 20% daquilo é dele, então pronto, a gente não precisa falar mais sobre isso, não é? Então, essa obra do André não é do André. Ele foi escolhido porque ele tinha um conhecimento científico e uma sagacidade incomuns. E ele tinha uma afinidade com a cultura e o meio brasileiro. Então, ele era um cara que tinha tudo a ver, né, para ser colocado em contato com o Chico, para escrever uma obra que está sendo entendida, compreendida e comprovada mais de meio século depois que foi escrita. Então, quando a obra do André saiu, todo mundo foi um desassossego, né? Entre os espíritas, inclusive. Muita gente foi a Uberaba para falar para o Chico que ele estava errado. Um grupo de médicos espíritas, antes da fundação da Associação Médica Espírita, foi a Uberaba, quando ele lançou Evolução em Dois Mundos, para dizer que tinha coisas erradas lá. E o Chico pediu licença, falou com o André Luiz e falou, olha, André Luiz pede desculpas, mas ele diz que ele está certo e vocês estão errados. Muitos desses colegas desencarnaram achando que o André estava errado. E depois, assim, isso provou que ele estava certo. Entendeu? Então, assim, a gente está com essa obra na mão. E eu leio aquilo, eu vejo que tem muita coisa ainda que a gente nem suspeita. Nem suspeita. Que ele passa por algumas... Porque, assim, muita gente acha que aquele discurso é enrolado, né? Não é. Cada expressão ali, essa é a conclusão que eu tirei, tá? Volto a repetir. Cada expressão que tem ali tem conteúdo. É uma linguagem extremamente precisa, típica de um cientista, que foi Carlos Chagas. Então, o pessoal faz correlação da vida do Carlos Chagas para ver se bate. Não vai bater. Eles fizeram de tudo para não acontecer o que aconteceu com Humberto de Campos. Né? Senão, eu teria colocado o nome dele. Mas a obra ela tem toda uma projeção que era para ela causar o impacto que está causando agora. Tanto que essa obra que nós fizemos, esse artigo que nós escrevemos, o artigo é sobre a glândula pineal, mas não é sobre a glândula pineal, é sobre a mediunidade do Chico. Porque no final a gente fala assim, como é que este mineiro, que tinha só o 2º grau, que não tinha acesso a nenhuma informação, há 70 anos atrás, como é que ele escreveu coisas com tanta profundidade e precisão sobre a glândula pineal, que na época nem era considerada.
né? Teve um trabalho de 1950, 49, 52, não me lembro agora. Esse trabalho foi o grande lançador da pineal como grande tema na ciência. E foi depois do Chico. Lerner, né? O Lerner foi o primeiro a descobrir a melatonina. E aí, ele, descobrindo a melatonina, ele falou assim, bom, essa estrutura aqui não é um vestígio filogenético, como se pensava. Não é uma coisa que está desaparecendo, ela tem função. E a partir daí, as coisas foram se multiplicando. Hoje, é uma das estruturas do corpo humano mais estudadas. Até hoje, tem revista com o nome, Pineal Research, só para pineal. Interessante isso. Décio, e sobre as suas obras, são obras psicografadas ou não? É uma boa pergunta. Oficialmente, não. Porque, não, eu sinto... Algumas delas, que nem, por exemplo, da Alma Corpo Físico, eu demorei quase 5 anos para escrever. Porque eu fazia o levantamento bibliográfico, eu ia estudar os artigos, eu ia fazer a interpretação dos artigos para depois eu escrever. Muitas delas eu li o André, percebia a conexão e ia atrás. Só que, assim, uma coisa me mostrou isso bem claramente. Quando eu terminei o Alma Corpo Físico, tinha um capítulo, que é o capítulo sobre a individualização do princípio inteligente, em que eu trouxe uma teoria lá, eu trago uma teoria lá, que ela é polêmica. A própria doutora Marlene não acreditava nessa teoria, a doutora Irvênia, que é uma outra pessoa que eu admiro demais, também não acredita, até hoje ela acha que não é por ali. Mas, toda vez que a gente ia em congresso, alguém fazia essa pergunta para mim. E a doutora Marlene, que era muito sagaz, ela falou, Décio, continue estudando, escreve aí, eu não concordo, mas e daí? Você escreve o que você acha. E eu escrevi um capítulo para esse livro. Quando eu terminei, a doutora já tinha desencarnado. E aí eu fiquei numa dúvida danada se eu punho o capítulo ou não no livro, né? Aí eu recebi uma psicografia do Dr. Dias da Cruz. Essa psicografia veio pelo Andrei Moreira, que é um médium de Belo Horizonte, de Minas. Eu conheço ele, é meu amigo, ele é médico também. Mas eu não estava conversando sobre isso, com ele sobre isso. Ele nem sabia que eu estava escrevendo o livro. E ele me manda uma psicografia com o Dr. Dias da Cruz fazendo um raio-x do meu livro, colocando um monte de coisas que estavam no meu livro. E no final ele escreve assim, se eu tivesse alguma pergunta, que era para fazer para ele. Olha. Aí eu elaborei 5 perguntas. Quando eu fui mandar as perguntas, o Andrei me ligou e falou, doutor Dias da Cruz, que tem umas respostas para você. Nem mandei as perguntas. Aí ele mandou a resposta. E esta pergunta sobre o capítulo, ele respondeu mais ou menos assim, Alessandro, que eles tinham tido muito trabalho para fazer eu escrever aquilo, que eu não tinha o direito de não publicar. Então, eu percebo assim, psicografado não é, mas a inspiração é forte, sabe? Uma orientação. Eu tive uma oportunidade, o pessoal da Associação Médica Espírita aqui do Mato Grosso do Sul, eles optaram por estudar o meu livro, o Da Alma Corpo Físico. Então, eu participava das reuniões, mas eles liam e discutiam. E eu participava, obviamente, mas assim, mais como ouvinte. Vários trechos que eles leram, eu não reconhecia, eu não me reconhecia no texto. Entendeu? Então, assim, eu sei que é uma mistura. Ao meu conhecimento médico, as coisas que eu estudo, eu vou atrás dos artigos, eu levanto os artigos, eu estudo os artigos. Então, assim, eu dou algum material, mas eu acho que eles trabalham isso na minha cabeça. E as ideias geniais que eu tenho não são minhas. Você recebe a inspiração, as inspirações Exatamente. Que vêm da espiritualidade amiga que ajuda. Você faz isso com isso todo mundo que tem boa conduta e que trabalha para a evolução da humanidade e dos mundos. Décio, a gente está encerrando aqui. Obrigado mesmo, cara. Uma alegria muito grande te entrevistar. Eu sei que a tua agenda é corrida, você é um homem que está sempre estudando, está sempre palestrando, mas eu fico muito grato
mandando um abraço aqui do Adão para você também, que é o nosso presidente, que falou, entreviste o Décio que vai valer a pena. E Décio, agora o pessoal que está acompanhando a gente, manda uma mensagem final para quem está estudando espiritismo, espiritualidade, que está tentando ter um nível de consciência mais evoluído. Então, a mensagem que eu tenho, eu acho que é a seguinte, mais do que nunca, é importante a gente ir nas origens, né? Se você é espírita, leia as obras básicas. Leia Allan Kardec, leia André Luiz, leia Emmanuel, né? Eu vejo muita gente pegando informação já digerida por outras pessoas e de fontes que não são confiáveis. Instagram não é confiável, Facebook não é confiável, né? Então, assim, leia Kardec. Eu já li, leia de novo, né? A obra do André Luiz, por exemplo, o Evolução em Dois Mundos, eu já li 7 vezes. Cada vez que eu leio, parece que é outro livro. Então, a gente tem diversão para umas 3 encarnações aí, viu, Alessandro? Dá para o pessoal... mas eu não tenho tempo. Você precisa de espaço, não de tempo. Espaço mental. Tendo o espaço mental, você arruma o tempo, né? Quando você tiver, em vez de você ficar no celular, pendurado lá, jogando joguinho, Candy Crush, ou então vendo Instagram, lê. Pega o seu livrinho, leva embaixo do braço, né? Quem gosta do Kindle, lê no Kindle, né? Dá para você levar 10 livros, 1000 livros lá naquele negócio desse tamanhinho. Então, para quem se dá bem ali, o pessoal mais novo tem mais facilidade para ler. Eu não gosto, né? Porque já dobrei o cabo da Boa Esperança, né? Mas o pessoal que ainda é mais novo tem mais facilidade para essas coisas. Leia, vai na origem, tira a sua conclusão, não compra a conclusão pronta de outros, né? Eu acho que nunca foi tão necessário isso do que está sendo hoje. Se alimentar de boas fontes, aquelas obras, sempre falo, se quer conhecer o Espiritismo, leia as obras básicas. Aí você vai ter um entendimento, uma clareza daquilo que é correto. Como você disse, nós temos bons médios usando a mediunidade da maneira correta, como deve ser feita, mas ainda, infelizmente, alguns irmãos estão perdendo o rumo, o caminho certo da mediunidade. E nós sabemos a responsabilidade que nós temos em relação a isso. Por isso a importância de ler as obras básicas, se informar de conteúdos verdadeiros e conteúdos sérios. Décio, meu irmão, obrigado mais uma vez. O programa Ramati Sem Fronteiras está encerrando mais uma edição. Desta vez a participação foi do médico Décio Iandoli. É isso? Acertei? Acertou. Maravilha. Décio, obrigado mais uma vez. Fica com Deus. Forte abraço. Continue na sua jornada palestrando, levando o seu conhecimento para todo esse mundo, esse mundão afora. Até a próxima vez. Fica com Deus. Namastê. Amém.